Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Numa outra versão, a palavra do Senhor diz assim: há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Amém, irmãos? Podeis assentar e numa oração silenciosa vamos pedir para que o Espírito Santo, que já é nosso convidado, já se faz presente, porque nos nossos louvores nós convidamos, e ele certamente estará aqui para trazer discernimento para todos nós e também para me inspirar e trazer a palavra que os corações dos irmãos aqui necessitam. Senhor, nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos em sua casa, ó Pai. Nós te louvamos e te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja ministrada com sabedoria, que a tua palavra, Senhor, venha trazer conforto aos corações dos teus filhos que aqui vieram, venha trazer também essa palavra, discernimento, Senhor, compreensão, Senhor, que teus filhos possam sair daqui sentindo-se abraçado pelo teu Santo Espírito, sentido confortável, Pai amado, pelas tuas mãos fortes, ó Pai. Te louvamos por isso, te agradecemos por isso, hoje e sempre. Amém. Queridos, eu diria que Deus tem uma vitória muito grande, e usando de um vocabulário mais coloquial, Deus tem uma vitória arrasadora e espetacular para você este mês. Este mês será um mês de grande oportunidade. Eu diria que o Senhor Jesus, ele já desenhou, ele já delineou, ele já arquitetou a sua vitória. Como você leu, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Mas aí a gente tem que ler com mais atenção e entender o que a palavra nos diz. Tem um ponto e vírgula e tem um mas. Preste atenção, a palavra de Deus requer que a gente leia com muita atenção. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. E esse mas, quando a gente faz uma análise da frase, usando os conhecimentos de gramática e morfologia, a gente chega à conclusão que esse mas é uma conjunção adversativa. Não se preocupe não, é simples entender isso. É algo que coloca um pensamento contra outro pensamento. É um pensamento opositivo, é um pensamento restritivo. Então nós precisamos entender que a porta está aberta, a vitória foi desenhada, ela é grande para todos nós, mas existe oposição, existe restrição, existe obstáculos, existe adversários. E eu queria falar hoje de 3 adversários que muitas vezes atrapalham que nós tenhamos acesso a essa porta que já está aberta para todos nós. Amém? Porta para os seus negócios, porta para a sua família, porta para a sua saúde, não importa, tem portas abertas para você. Mas vamos entender então quem são esses 3 adversários. O primeiro adversário, queridos, é o próprio eu, o nosso eu. Algumas vezes nós não temos confiança suficiente, nós não acreditamos naquilo que a palavra nos diz, e nós nos sentimos desacreditados, com a autoestima baixa, achando que tudo isso não pode ser para mim. Eu não sei se você, em algum momento, já passou por momentos onde você não acreditou no seu potencial. E Deus fez você com um potencial de ser uma pessoa vencedora. E algumas vezes a gente se sente pequeno demais. E a palavra do Senhor hoje para você é: resgate a sua autoconfiança, Ele está com você. A porta que você idealizou, a porta que você vem buscando, ela já está aberta. Então você só precisa ser um pouco mais ousado e acreditar que aquele que está com você é maior que todos os seus inimigos. Amém? O segundo adversário, queridos, são 3 adversários, 3 obstáculos que eu quero abordar hoje nessa ministração.
O segundo adversário são as pessoas que nos cercam. Nós temos familiares, nós temos colegas, nós temos superiores hierárquicos, nós temos vizinhos, enfim, nós temos pessoas ao nosso entorno e muitas vezes essas pessoas nos boicotam, muitas vezes essas pessoas nos desqualificam. Algumas pessoas dizem palavras do tipo, isso não é para você, você não tem a menor condição, você não nasceu para isso. Mas a palavra do Senhor diz, eu tenho portas abertas para você. Embora haja muitos obstáculos, embora haja muitos inimigos, mas essas portas estão abertas e essas vitórias são suas. Você só precisa tomar posse. Eu sei que está cheio de pessoas profetizando contra, mas a palavra do Senhor, ela profetiza a seu favor. O terceiro obstáculo, eu diria assim, é um dos maiores. Está no mundo espiritual. Há uma luta contra nós e essa luta é contínua. E a necessidade de nós estarmos constantemente clamando pela misericórdia do Senhor. Esteja você dirigindo, esteja você numa sala de espera, aonde você estiver, sempre clame pela misericórdia do Senhor, porque a vitória virá. E o seu clamor, ele neutralizará as setas do inimigo. Então são 3 obstáculos grandes, mas os 3 obstáculos você vence orando e você vence lendo a palavra do Senhor e você vence praticando a palavra do Senhor. O modus operandi desses 3 inimigos, desses 3 obstáculos, usam uma arma que é comum. E o escudo contra essa arma comum, você vai encontrar aqui na palavra do Senhor. A arma comum que esses 3 inimigos utilizam chama-se medo. E algumas vezes nós sentimos um medo exagerado, um medo que não é real. Eu gosto inclusive de utilizar as 4 palavras, as 4 letras da palavra medo, para mostrar o significado do que significa medo, que é essa arma tão letal que o inimigo usa para muitas vezes fazer com que a gente tire o olhar da porta aberta, desvie o olhar de Jesus Cristo e acabe recuando, retardando aquilo que pode trazer o benefício para todos nós, que é a porta que Jesus, que Deus tem aberto para a sua vida. Medo, M, é medida, E, exagerada, D, dos obstáculos. O que é medo? É uma medida exagerada dos obstáculos. Algumas vezes a gente olha, é um obstáculo pequeno, mas o medo é uma lupa que aumenta e exagera as coisas e que faz com que nós recuemos, que nós nos desviemos daquela meta, nos distorce a visão, tira o nosso foco. E afeta muitas vezes a nossa audição e a nossa visão, porque a gente acaba não ouvindo mais e não enxergando mais possibilidade de vitória. Então, esta oportunidade, esta porta que hoje nós estamos falando, que a palavra do Senhor está falando para você, existe portas abertas, ela exige de você coragem e ousadia. E uma reflexão. Para onde é que você está olhando? Aonde é que está a sua atenção? A sua atenção está nos inimigos? A sua atenção está na porta? Ou a sua atenção está em Jesus? Se a sua atenção está em Jesus, se a sua atenção estiver em Jesus, tenha certeza, segunda-feira já começará a sua vitória. Segunda-feira você já começará a tomar posse daquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Vamos entender por que algumas vezes nós deixamos de acessar e de ter acesso a essas vitórias, de ter acesso a esse projeto de Deus para as nossas vidas. Nós somos acanhados e algumas vezes não acreditamos nem no nosso potencial e nem temos fé suficiente, porque a gente atribui alguns adjetivos a obstáculos. A gente diz, é impossível. Eu gostaria que você lesse junto comigo em Mateus,
Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no verso 26, Mateus registrou da seguinte forma: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você crê que segunda-feira você terá vitória? Você crê que o mês de abril será um mês de grandes vitórias? Você crê que você terá sucesso naquele empreendimento que você está idealizando? Você crê que os seus filhos serão restaurados, o seu casamento será restaurado, que a sua saúde será restaurada? Aquilo que parece impossível, não é impossível. Eu vou ler a mesma passagem, numa outra versão, para ficar mais claro ainda. A versão contemporânea diz assim, no verso 26, do capítulo 19 do Evangelho de Mateus: Jesus olhou bem firme para eles e disse: ninguém tem chance. Se pensam que conseguirão por esforço próprio, a única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Ou seja, realmente, se a gente confiar na nossa capacidade e só no nosso esforço, as chances são diminutas. Mas se a gente confiar em Jesus, aí você tem possibilidade, porque tudo é possível para Deus. Gostaria também que você se lembrasse de uma recomendação que está registrada pelo profeta Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 51 e no verso 7. Se você quiser abrir, procurar no seu tablet, no seu smartphone aí, acompanhe-me na leitura. É uma leitura que merece uma reflexão, é uma leitura que merece uma meditação maior. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 51, verso 7. Não temam a censura de homens, não fique aterrorizado com os seus insultos. Ou seja, as pessoas que estão no seu entorno, que muitas vezes te desqualificam, não temam a censura dos homens. Não se aterrorize. Na versão contemporânea, eu vou ler incluindo o verso 8, veja que maravilha. Ouçam agora vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que guardam o meu ensino no coração. Não deem atenção às zombarias, e quando forem insultados, não deixe que isso os abale. O verso 8 da versão contemporânea diz assim: esses insultos e zombarias estão carcomidos de traças, vêm de cérebros afetados por cupins, mas minha forma de endireitar as coisas é duradoura, minha salvação é perene. Perene significa é para sempre. Amém, irmãos? Então não tenham medo. A palavra hoje é que portas estão abertas e requer de você uma atitude, um posicionamento e ousadia. Não tenha medo. Eu vou insistir novamente porque essa é a palavra que o Senhor está pedindo para que eu fale. Não tenha medo, seja ousado, dê um passo à frente, pare de adiar, porque a porta está aberta. Os obstáculos são grandes, mas a palavra do Senhor diz que Ele está com você. E esse obstáculo, ele se torna grande por conta do seu medo. Sabe que essa coisa de medo é algo que é natural do ser humano. E naturalmente as pessoas que estão ao nosso redor, pelos seus comentários e algumas vezes pelas suas experiências frustradas, elas acabam afetando a nossa coragem. Eu me lembro, eu ainda era bem jovenzinho, e a minha irmã mais velha, ela gostava de fazer um gracejo comigo. Nós morávamos numa casa que tinha 2 andares, embaixo tinha um porão, o terreno era acidentado, e meu pai teve que construir embaixo toda uma estrutura, e ali ficou um porão, um pequeno porão, e mamãe guardava as compras, os mantimentos nesse porão. A minha irmã mais velha, a Graça, que hoje mora nos Estados Unidos, ela costumava falar assim: olha, Daniel, lá no porão tem uma criatura. E ela idealizava aquela criatura e eu criei a imagem da criatura. E algumas vezes a minha mãe, ela pedia para eu ir buscar alguns mantimentos, uma lata de massa de tomate lá no porão, umas batatas.
E eu relutava, porque eu tinha na minha mente aquilo que minha irmã falou que tinha lá. Não tinha absolutamente nada, nenhuma criatura, nenhum monstro, mas eu criei aquilo. E às vezes mamãe mandava, Daniel, vai lá embaixo e busca. Olha, eu gastava talvez uns 10 minutos para descer aquela escadaria, mas para subir, acho que eu nunca você viu um garoto tão lento para descer uma escada e tão rápido para subir. Então eu idealizei, criei um monstro. Sabe que quando estava hoje preparando essa mensagem, quando estava lendo as passagens, eu lembrei desse episódio e achei oportuno, porque algumas vezes nós temos nas nossas vidas essas criaturas que colam na nossa mente e muitas vezes faz com que a gente não tenha acesso à vitória. Então hoje a palavra é que você vai remover da sua mente todas as criaturas que impedem você de acessar as bênçãos de Deus, que impedem você de atravessar as portas que são vitoriosas. A palavra diz, as portas estão abertas, é uma grande porta, embora haja obstáculos que impeçam isso, haja algumas criaturas, mas a palavra diz que você é vitorioso e Jesus está com você. O que podemos traduzir para essas criaturas? São aquelas frases do tipo, eu não tenho bastante. Isso é muito arriscado. Eu não mereço. Isso não é para mim. Então, algumas vezes, essas criaturas, são algumas frases que falam para a gente. E às vezes até pessoas muito queridas, como papai, mamãe, irmãos mais velhos, quando proferem palavras, você nunca vai conseguir. Você não nasceu para isso, e a gente fica impedido de ter a vitória, de acessar a porta, de alcançar o êxito. Mas, queridos, há uma arma, e é uma arma de defesa infalível, que é a palavra. Se você ler com atenção a palavra, e aí vou até dar algumas sugestões sobre o que a palavra fala sobre esse medo. Existe na Bíblia muitas mensagens de não temas, pois eu, o Senhor, estou convosco. Eu tenho certeza que você já leu várias vezes essa frase, você já ouviu em muitas ministrações, não temas, pois eu, o Senhor, estou convosco. E hoje você está ouvindo, e essa palavra é real, é para você, ela vem daqui, e o Senhor está dizendo para você, não temas, pois eu, o Senhor, eu estou convosco. Existem outras expressões na palavra de Deus que quer dizer a mesma coisa, mas enfim, essas expressões só quer dizer que Deus quer que tenhamos coragem e não medo. Porque o medo nos impede de receber e fazer o que Ele planejou para nós. Deus planejou para você algumas coisas que você tem que realizar. E esse medo muitas vezes está tirando você do projeto, do horizonte que Deus tem para você. E sabe quem é que faz isso? O inimigo das nossas almas, porque ele é a fonte do medo. Gostaria que você lesse comigo em Deuteronômio 31:6. Em Deuteronômio 31:6, é a primeira arma letal contra o inimigo que nos amedronta. Leia com atenção, se aproprie disso. Haja conforme está escrito nessa palavra. Pense sobre isso. Deuteronômio 31:6 diz assim: o Senhor teu Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Sabe aquela reunião para fechar o negócio? O Senhor Deus é quem vai com você. Sabe aquela entrevista que você está amedrontado, receoso de que alguém faça uma pergunta difícil e que você não consiga responder? É o Senhor quem vai com você. Sabe aquela negociação complicada que você acha que não vai ter êxito porque a tua proposta talvez não seja
ousada o suficiente ou grande o suficiente para convencer o seu interlocutor, é o Senhor quem vai com você. Sabe aquela visita no hospital e que você está receoso de que o diagnóstico seja um diagnóstico assustador? É o Senhor quem vai com você. Você quer mais que isso? Quer mais bênção que isso? Olha, vou ler na tradução contemporânea para ficar mais claro ainda. Tradução contemporânea, Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes, sejam corajosos, não se deixe intimidar, nem se preocupe com aquelas nações, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de você. Ele está no meio de vocês e não deixará nem os abandonará. Ele está ao seu lado, ele está à frente, ele abre caminhos para que você tenha uma resposta positiva, para que você se aproprie da porta. Não sinta medo. O medo, ele aprisiona a alma. O medo, queridos, ele nos faz reféns da miséria e da pobreza. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser ousados. Mais adiante eu quero ler uma passagem onde Jesus nos ensina, através da inspiração do Espírito Santo, usando Paulo, e ele diz que nós não devemos ter espírito de covardia, mas sim sermos ousados, espírito de ousadia. Então, queridos, o inimigo das nossas almas, Satanás, é a fonte do medo, mas Deus é a fonte de amor. E no amor não há medo. Primeira epístola de João, no capítulo 4 e no verso 18, para você ler, para você meditar, para você refletir. 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então não temas, siga adiante. Satanás envia o medo para nos atormentar, para nos preocupar, para dificultar, para destruir. Mas veja o que Deus faz. E agora gostaria que, se você pudesse abrir em carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1 e 7. 2 Timóteo 1 e 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. A tradução contemporânea diz assim: Deus não quer que sejamos tímidos com os seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. E ainda tem mais a palavra do Senhor sobre esse nosso receio de se apropriar da bênção que é nossa, porque o nosso medo amplia os obstáculos. Salmo 56, o verso 3, depois o verso 4, 9 e 11. Diz assim: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Verso 4. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Verso 9. Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Verso 11. Nele eu não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? E já que você está no livro de Salmos, no Salmo 60, no verso 12, e aí há necessidade de a gente meditar, de a gente refletir, de nós tomarmos posse disso. Verso 12 diz assim: em Deus faremos proezas, porque é Ele quem
calcará aos pés os nossos inimigos. Na versão contemporânea, o verso 12 diz assim: em Deus, a nossa vitória está garantida e Ele diminuirá a oposição para sempre. Amém? Eu gosto muito de uma outra passagem que mostra que nós devemos ser ousados para que a gente não fique prisioneiro dessa vidinha média, prisioneiro da zona de conforto, prisioneiro muitas vezes da pobreza e de enfermidades constantes. A gente se acostuma com um nível baixo. E a palavra do Senhor diz que Ele tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós não devemos nos acostumar com essa coisa média. Nós temos sim que nos esforçarmos e sair da zona de conforto. E essa zona de conforto muitas vezes é essa mediocridade. E o cristão, ele não deve ser medíocre. A base para nós sermos ousados, eu diria que são 3 elementos importantes para que você acesse a essas portas que estão abertas. Primeiro é Jesus, e em Efésios 3:12 eu vou ler para vocês: por meio da fé em Cristo Jesus, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Ousadia e confiança, simplesmente confie, dê o passo adiante, confie em Deus, a vitória é sua. A esperança, além da ousadia, dessa confiança em Jesus, a esperança, Abacuque 3:19 diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Você quer mais ou quer que eu desenhe que você é uma pessoa vitoriosa e que você não assumiu ainda porque você é um medroso? Mude, saia daqui hoje com coragem e ousadia, porque é isso que o Senhor está dizendo. Você quer ter um mês abençoado? Seja ousado. E mais, a oração. Jesus, a esperança e a oração. O pastor nosso tem sempre falado da importância de nós estarmos orando em qualquer lugar, seja dirigindo, seja em casa, seja na sala de espera. É importante que a gente esteja em atitude de oração. E há aqueles momentos, sim, onde na sua solidão, no seu quarto, você pode fazer uma oração um pouco mais fervorosa, não precisa ser a oração silenciosa. E olha, dificilmente alguém se levanta tímido depois de orar fervorosamente. Eu nunca vi alguém que dobrou o joelho e orou de maneira fervorosa, crendo, acreditando, se levantar com mais medo do que ele se ajoelhou. Então, Deus tem coisas boas para a sua vida e você só tem que tomar posse disso. E agora eu queria que você fosse comigo lá no livro de Josué, capítulo 21, no verso 43. Eu diria até que a gente poderia personalizar essa leitura. Eu vou ler e vou personalizar para você. Talvez a versão que eu tenha seja ligeiramente diferente da tua. Mas a essência da palavra e a mensagem, ela vai tocar o seu coração em qualquer versão. Porque a palavra do Senhor, ela é profunda, não importa a maneira como ela foi traduzida, se foi no português tradicional, aquele português mais arcaico, ou mais rebuscado, ou mais popular, a essência do Espírito Santo está nas palavras. E eu vou ler então para você, tentando personalizar para você, Josué 21, versículo 43 até o versículo 45. O Senhor deu a você toda a terra que tinha prometido sob juramento, e você tomou posse dela e se estabeleceu ali. O Senhor concedeu descanso a você
de todos os lados. Nenhum dos seus inimigos pode resistir-lhe. De todas as boas promessas do Senhor a você, nenhuma delas falhou. Todas se cumprirão. Estou querendo dizer que o mês de abril para você vai ser um mês de portas abertas, o mês da promessa, o mês da vitória, o mês da nova história esse ano. Pode ser até que nós estamos no 4º mês e você vai comecei o ano de maneira com muita dificuldade, de maneira difícil, mas o Senhor está mudando o seu ano agora, 2017, a partir de agora. Se ele já era abençoado, vai ser mais abençoado. Se ele não estava sendo abençoado o suficiente, porque você não estava sendo ousado e corajoso o suficiente, agora é a hora de nós termos uma nova história. E agora eu quero voltar novamente à passagem inicial da nossa leitura, lá em 1 Coríntios, no verso 9 do capítulo 16. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. E você pode acrescentar, mas serão todos derrotados.